bom dia, meu povo. Hoje é sexta-feira e, como diz o meu querido amigo Chico Pinheiro, até que enfim que é sexta-feira. Bom dia para todas as pessoas que nos ouvem em todo o Rio de Janeiro, em todo o Brasil e no mundo. Muito bem, no dia 24 de maio, na história da humanidade, morria o cientista alemão Nicolau Copérnico, que viveu de 1473 a 1543, portanto 60 anos, como se morria cedo, rapaz, impressionante. Mas também eu acho que, assim, não todos, mas muita gente vivia uma vida intensa, né? Se você observar, por exemplo, Calvino escreveu as Institutas da Religião Cristã com 26 anos. Não, pois é, mas era uma vida intensa com muita tenridade, eu digo sim, assim, né? Sim. Na verdade, eu acho que eles se tornavam adultos mais cedo, porque a vida não podia ser tão intensa ou mais intensa que a nossa, uma vez que eles não têm os acessos tecnológicos, por exemplo, que nós temos. Mas eu não sei se eles isso eram faz muito mais concentrados. Bem. Eles eram mais concentrados no que faziam. Eles produziam tão bem. Eu não sei, eu ainda não estou convencido que todos esses acessos que a gente tem, de um modo geral, fez a vida intelectual ficar mais fértil. Porque quando a gente fértil, olha... Com certeza não, estou me referindo à intensidade só. Sim, a intensidade? Eu acho que talvez é o ativismo. O fato deles não terem uma vida tão intensa os permitia ser mais concentrados, mais precisos e aprofundados naquilo que estudavam. Então, com 26 anos, faz a Instituto do João Calvino, fez as Institutas. O próprio Copérnico era um astrônomo espetacular, um cientista, e morreu com 60 anos, já que depois de ter produzido muito na sua vida científica, né? Uhum. Eu acho que o fato de ter uma vida menos plural, menos intensa na quantidade enorme de informação que recebe ao mesmo tempo, eles eram mais concentrados. E talvez menos, eu creio que sim, talvez menos agitação também, né? Porque nós temos muita agitação improdutiva. Muita. Se a gente observar o nosso dia todo, a gente está correndo para um lado, para o outro, mas como diz a Bíblia, correndo atrás do vento. Efetivamente correndo atrás do vento, não tem a menor dúvida disso. A gente passa o tempo todo correndo atrás do vento e... vaidade de vaidade. Vaidade. Muito bem, minha gente, continuando aqui na nossa resenha matinal, que eu gosto sempre de fazer de manhã cedo, eu queria tocar em dois assuntos que me geraram bastante preocupação, né, de ontem para hoje. Né? A primeira é que nós estamos mais uma vez perdendo a batalha para o mosquito. Você lembra aquele ditado que a gente diz assim, engoliu o elefante e se engasgou com o mosquito? É exatamente o que nós estamos passando aqui agora. E apareceu até mais uma doença, né? Pois é, mais uma que pelo mosquito, né? Não me recordo agora o nome. Não é o mesmo mosquito, mas também por mosquito. É, né? Verdade. E aí o que acontece? Os especialistas, está dizendo aqui o Globo, especialistas dizem que Rio já enfrenta epidemia de chikungunya, com 11.392 casos só este ano. Está do lado aqui uma foto de um lugar de difícil acesso, um lugar onde a pessoa mora, que a gente vê que tem pouquíssimo recurso financeiro. E aí eu chego à seguinte conclusão e queria debater isso com vocês de forma rápida, que eu tenho outro assunto. Será que é só o governo que tem responsabilidade sobre esse tipo de coisa? Será que a gente tem que esperar só do governo uma ação contra o mosquito que transmite a doença? Ou será que todo ano a gente vai ter que voltar com esse assunto, voltar com campanhas, dizer de novo, olha, o pneu não pode ficar com água, não. Olha, aquelas garrafas que você tem dentro do seu terreno, tomando chuva, acumulando água, que você um dia espera trocar por cheias de quando você for num depósito de bebida, não pode deixar assim. Será que toda vez é isso? Pois é. Será que todo ano vamos ter que fazer de novo campanha? Não, é verdade, porque as pessoas se esquecem mesmo. Aqui não passa fumacê. Tá bom, mas só vai precisar passar o fumacê se tiver uma infestação de mosquito. E só vai ter infestação de mosquito se tiver pneu com água, vidro com tiver onde garrafa proliferar, né? Com água, se ele estivesse proliferando. Se tiver mato por capinar, terreno por aplanar. Se as coisas que a gente tem que fazer na nossa casa não forem feitas. E não é só em lugares assim de baixa renda, não. Se você anda aqui
pelas ruas aqui da freguesia, Taquara e tudo mais, você vê aqueles apartamento com varanda, tá lá aqueles potinhos de planta, cheio de água acumulada, criador de mosquito. Sim. Não existe cuidado da população, é verdade, para evitar que exista essa infestação de mosquito que transmite a chikungunya, a dengue e a zika, né? Então, até quando nós vamos continuar lutando contra o mosquito e perdendo para ele? Sim. Porque, na verdade, você não pode esquecer que essa luta é de nós, seres humanos, contra um mosquito. Você que está me ouvindo aí, você já imaginou perder uma luta para um mosquito? É terrível. Já imaginou? Se eu considerar aqui que a Bárbara pode perder a luta para um mosquito, a Bárbara é mosquitinha, pequenininha, tudo bem, né, Bárbara? Você poderia perder para o mosquito. Você perde para o mosquito? Não sei. Será? Não perde não, Bárbara. Você não perde. A gente vai fazer um UFC. Eu e um mosquito, as apostas estão em aberto. Olha, eu sou mais um mosquito por um único motivo, que ele tem asas e você não tem. Porque ele vai se beber Red Bull te dá asa. É verdade. E a Bárbara acabou de fazer propaganda do Red Bull. Olha aí, tá vendo? A Red Bull agradece. Azeitona, ela ganha. Vai ganhar o dinheiro dela, o cachezinho dela de hoje. Então, minha gente, a gente não pode depender mais de governo para isso. O governo não pode entrar na sua casa, cuidar do seu vasinho, cuidar das suas plantas, cuidar da garrafa que está cheia d'água, cuidar da piscina que está maltratada e está cheia d'água, cuidar dos pneus que estão lá dentro do terreno, cuidar das coisas que você, como dono da casa, como você é responsável por essa unidade de moradia, tem cuidar do seu quintal, cuidar da sua varanda, cuidar do seu terreno. Por favor, gente, não é possível todo ano isso. Gerando acúmulo de gente nos hospitais, filas exorbitantes, porque é uma quantidade de gente que vai para lá pedir. Então a gente reclama da saúde, mas fica mandando gente para lá, quando poderia ter havido um trabalho profilaxo das famílias, sem necessidade até do governo, para evitar que exista tanta gente. Eu acho que o governo é absolutamente desnecessário nisso. Ele só entra porque as pessoas não fazem a sua parte. E não estamos defendendo o governo nenhum, que aqui a gente gosta de bater em governo à vontade. Pelo contrário. Mas nesse não caso, acho que o governo tem que fazer nada, não. Nós é que temos que fazer. Nesse e em tantos outros casos, eu acho que a iniciativa deve ser nossa, não esperar nada de governo. Nada, absolutamente nada. Porque quanto mais a gente espera deles, mais importante eles se tornam. Quanto menos importante eles forem, melhor. Com mais direitos eles se sentem de entrar na sua vida e decidir por você o que você tem com certeza, exatamente. Então, eu perco a minha autonomia e transfiro para o governo. Exatamente. Então, por favor, gente, cuide disso para que a gente não tenha uma nova... Já temos, né, uma epidemia, mas que ela não se alastre tanto. E todo ano podemos evitar esse tipo de coisa, né? E agora nós vamos falar aqui com o pastor Flávio França sobre as coisas que nos vêm incomodando. Eu passei para você uma quantidade enorme de coisas, né, Flávio? Para você falar hoje. Mas não vai dar para falar de tudo, infelizmente, porque a gente tem muita coisa, mas tem assuntos aqui que eu queria abordar. Primeiro, foi a decisão. Ontem, a gente aqui na resenha baixou o sarrafo na decisão de tirarem o COAF do Ministério da Justiça. Sim. E também, e principalmente, baixamos o sarrafo também na decisão que muitos deputados queriam de tirar do auditor fiscal o poder de investigação de assuntos que ultrapassem somente a questão fiscal, também para questões de indícios de corrupção. Falamos muito sobre isso, não sei se você chegou a ver. E à noite tivemos a grata satisfação de ver que esse texto foi retirado, esse pedaço do texto foi retirado de dentro do texto que foi encaminhado para o Senado para aprovação. Mas, ao mesmo tempo, me preocupou porque a resposta, a minha preocupação, logo dentro da mesma matéria, dizia que o deputado e presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, quer encaminhar um projeto de lei, aí sim, com mais estruturação, mas votando em caráter de urgência, já para a semana que vem, no máximo na outra, um projeto de lei que impeça definitivamente os auditores de encaminharem denúncia sobre indícios de corrupção dentro das movimentações financeiras nas contas das pessoas físicas e jurídicas. O que está acontecendo? Nós estamos tentando institucionalizar a liberdade ao crime do colarinho branco? Como é que funciona isso? Funciona que, veja, o presidente, ele já... promessa de campanha na qual ele tem cumprido até aqui é romper com a velha política. Mas a velha política continua insistindo em
fazer parte do cenário nacional, né? E tão sedimentada que sim, é forte, sim. difícil de ser removida. Com certeza, isso não é um trabalho para 4 anos. Esse rompimento com a velha política é uma coisa para uma geração. Você não vai conseguir mudar isso aí da noite para o dia. É um processo. E tá aí, isso mostra a resistência, isso principalmente vem da onde? Vem do Centrão, né? Que é essa entidade abstrata, mas que atuante, amorfa, mas atuante, que é um pool de deputados e senadores de diversos partidos que ora estão com o governo, ora estão contra ele. Sempre de acordo conforme as suas conveniências. Conforme as suas conveniências. Então, a maré vai para um lado e vai para o outro. Então, esse é o pior tipo de político que possa existir. É verdade, porque é uma pessoa fisiológica. Esse político é aquele que você não sabe exatamente no que ele acredita. Porque ele acredita no que aquilo que lhe convém. Ele não tem ideologia. Ideologia é a satisfação dos seus próprios interesses. Dele, do seu grupo, dos seus interesses, de quem ele representa. Então, quer dizer, essa velha política, ela insiste em continuar e vai continuar insistindo. Isso faz parte do jogo democrático. O que importa é que a população vá desidratando eles, eleição a eleição. Nós já conseguimos... Fazendo pressão nas redes sociais, que foi um dos motivos ontem. Sim, eles terem recuado. Dúvida. Recuaram por causa, já pensando das pressões que receberam. Na passeata do movimento que vai ter no dia 26, que é muito importante. O apoio ao governo, e especialmente que essa passeata seja contra o Centrão. Que é ele, né? Porque, veja bem, o PT se alia ao Centrão contra o governo, mas o PT sozinho não tem força para fazer nada, eles só são fortes e unidos. Então não é uma passeata contra exclusivamente o PT, a esquerda, PSOL, mas principalmente contra esse Centrão, que hoje é o fiel da balança. É ele que determina o que passa e o que não passa dos projetos que o governo apresenta. Porque dependendo para que lado ele pende... Sim, dependendo para que. Então você vê. Para onde ele for, vai vencer. Você vê que eles sempre dão uma no cravo e outra na ferradura. É verdade. Eles, ao mesmo tempo em que eles mantiveram, com relação aos auditores fiscais, por outro, já pensam num projeto de lei para poder impedir definitivamente. Então é sobre isso que a população tem que estar de olho. E, assim, a minha sugestão é que você mande e-mails. Manda e-mail, enche a caixa deles de e-mail. Eu quero que você vote a reforma da Previdência do governo, para esse pessoal do Centrão, seja ele deputado evangélico ou não, senador, manda e-mail para eles, é só você entrar no site do Senado ou no site da Câmara dos Deputados e está lá a relação de todos os e-mails, que é o nome do cara, @senado.gov.br ou @câmara.gov.br, tá lá, é simples. Entra no e-mail e lota a caixa dele. E demonstra sua indignação com o voto que ele ameaça dar. Que ele ameaça dar. Então, quer dizer, porque tem uma coisa que político tem muito medo é das ruas. Quando houve aquela falsa manifestação a respeito do suposto corte de verbas da educação, que era uma manifestação para soltar o criminoso número 1 que está em Brasília, eu nunca vi isso, se era contra o corte, o que tem a ver o criminoso com a história? Mas era o que mais aparecia. Pois é. Era o Molusco livre. Então, é quase uma passeata do Greenpeace. Pois é, estava mais para os defensores dos animais. Molusco livre. Então, quer dizer, o que tem a ver isso com a educação? Nada, absolutamente nada. Então, você vê que a própria manifestação tinha outros objetivos. Aí, o que acontece? Quando houve essa manifestação, que foi um sucesso, os políticos observaram e disseram, opa, isso significa enfraquecimento do governo. Vamos botar as nossas asinhas de fora, o Centrão. Uhum. Aí, agora, vem a manifestação do dia 26, que é importantíssimo para quem está disposto à mudança no país. Não é só uma questão de apoiar o governo ou não apoiar. Para aquele que está insatisfeito
essa tentativa de barrar as mudanças, que o objetivo é esse, é barrar as mudanças. Enfraquecer esse movimento de luta contra a corrupção, de moralização do dinheiro público. Esse pessoal todo do Centrão, eles querem mudar para continuar o mesmo. A mudança deles é continuar tudo como está. Então, a gente tem que se manifestar. Uma das formas é ir aos deputados e senadores, pressioná-los via e-mail. Isso é facílimo, todo mundo tem um computador, tem um celular, tem acesso para mandar e-mail para trocentos desses do Centrão. Até porque você também tem lá nessas páginas, até na própria página do Link ao Review, você pode também conseguir encontrar a lista dos deputados que votaram a favor da retirada do COAF e que estavam planejando votar contra o poder do auditor fiscal de investigar corrupção. Certeza. Então ali você vai perceber facilmente. Manda e-mail para ele, não voto mais em você, e essas faço campanha contra você. E essas votações feitas por liderança, esses acordos de votar por liderança, eles enfraquecem a possibilidade que a gente tem de identificar quem é quem nessa história toda. Sim, com certeza, mas isso é estratégico. É estratégico. Eu tenho que acompanhar o voto da bancada. Antes da gente tocar totalmente de assunto, que vocês vão ver uma guinada que a gente vai dar, mas voltar aqui num outro assunto que é um assunto menos político, mas não é de política nacional, mas não menos político, que eu queria discutir com você o seguinte. Paulo Guedes diz que renunciará se Previdência virar reforminha. Saiu hoje na Veja. O que ele está dizendo com isso? Paulo Guedes está dizendo que se o texto que o governo encaminhou para o Congresso for desidratado, for retirado todo o escopo que foi planejado pelo governo, a exemplo do que pretendia e foi falado e flagrado, dito pelo Paulinho da Força, para evitar que o Bolsonaro amanhã seja reeleito, Paulo Guedes, diz que sai do Brasil. Uma demonstração de que vou chutar o pau da barraca, vou desistir, vou embora. Essa preocupação dele se traduz como uma preocupação daquilo que pode efetivamente acontecer no país? Quais são os riscos que nós temos ou que nós corremos se essa reforma for efetivamente desidratada? Bom, eu acho esse risco seríssimo, porque se você desidratar a reforma, nós vamos continuar mais ou menos no estado que nós estamos. E daqui a alguns anos apenas, a gente não paga mais nada. Paga mais nada, porque o déficit com a Previdência, ele cresce mais de 50 bilhões por ano. Hoje, o que a gente mais gasta no Brasil é com a Previdência. Você vê, a gente gastou aí em torno de 150 bilhões com a educação, 190 com a saúde e mais de 700 bilhões com a Previdência. É muito dinheiro. Para pagar aposentados e pensionistas, né? Ativos e, os inativos, aposentados e pensionistas. Então você vê, o sistema ele não se sustenta. Isso aí é uma coisa patente, é aqui e em qualquer lugar do mundo. Esse sistema, ele até o final do século, ele quebra no mundo todo. No Brasil, ele quebra antes de 2030. E até, deixa eu só fazer se me permite fazer um parênteses rápido do que você está falando, para que as pessoas entendam que a gente fala que vai quebrar, que a Previdência não sendo aprovada, o Brasil não tem poder econômico, capacidade de recuperação econômica. Deixa eu explicar rapidamente, Flávio, se você me permite, para que as pessoas entendam por que a gente fala tanto sobre isso. O Flávio fala que o sistema previdenciário vai quebrar no mundo. Gente, é muito óbvio isso. A pirâmide etária da população mundial está se invertendo até nos países em desenvolvimento. O que acontecia antigamente, até a década de 50, 60? Nós tínhamos uma larga base na faixa etária. A pirâmide etária começa assim, de zero ano, né? Aí vai crescendo, 2, 3 anos, 4, até os mais velhos, né? Então, a pirâmide foi chamada de pirâmide porque nós tínhamos menos velhos e uma base larga, muita gente nova, muita criança, muita gente nascendo. À medida que o país vai avançando, que o mundo foi avançando, que os anos foram passando, essa pirâmide etária mudou. Nem mais pode se chamar de pirâmide, porque a forma alterou.
nós temos uma quantidade grande de pessoas, de idosos, uma base menor de gente na faixa dos economicamente ativos, vamos dizer assim, com uma idade intermediária, e poucos, menos ainda, de jovens que nós temos na base dessa pirâmide. O que significa isso? Significa que, com o tempo, menos gente contribuirá para uma quantidade maior de gente recebendo os auxílios da Previdência. Porque o país foi envelhecendo. Países da Europa passam pelo mesmo problema. Só que tem uma coisa, Jansen, tem dois fatores. Lá eles são ricos, e lá o sistema não é desigual que aqui. Porque quando a gente fala o Brasil é um país muito desigual, não tem nada mais desigual que a Previdência Social. Porque é o maior sorvedor de dinheiro do pobre para o rico. Porque os ricos no Brasil são um funcionalismo público, especialmente federal. E que recebem uma aposentadoria supinamente maior do que muito maior dos pobres. E paga integralmente. O que acontece? Você que está aí aposentado pelo INSS, que veio de empresa privada, no máximo está recebendo 5 mil e pouco. 5.460. No máximo, você não passa disso. Não passa disso. Só que nós temos aposentadorias privilegiadas de 32 mil, 40 mil, 50 mil reais. Pagas integralmente pelo seu dinheiro que você contribuiu lá atrás. Então a desigualdade aumenta exatamente por isso. Porque quando você se aposenta, essa diferença entre você e o rico aumenta muito mais. Muito mais. Porque ele fica muito mais rico e você muito mais pobre. É por isso que o sistema, ele quebra aqui muito antes do que o resto do mundo. Porque no resto do mundo há uma igualdade. Lá, realmente, vale o que está na Constituição. Todos são iguais perante a lei. No Brasil, não. Isso só existe na Constituição. Porque aqui o funcionário público é um cidadão de primeira classe, privilegiado. E se você não é funcionário público, azar o seu, você é de segunda classe. Então, infelizmente, a gente tem esse abismo no país. Esse é o grande abismo do país. Você tem um cidadão de primeira classe, que é um empregado público, e você tem um cidadão de segunda classe, que é um empregado particular, da iniciativa privada. Esse sistema criado na segunda metade do século XIX por Bismarck, que foi um sistema que passou para o mundo todo, esse sistema, se ele não fosse legal, ele seria criminoso. Seria o chamado esquema de Ponzi, ou aquilo que a gente conhece por pirâmide. Qualquer pirâmide é a mesma coisa da Previdência Social, ou seja, enquanto tem mais gente entrando do que saindo, tem dinheiro. É verdade. O problema é quando isso se inverte. E é o que está acontecendo. Qualquer esquema de pirâmide que é montado, ele vai dando certo enquanto entra mais dinheiro do que sai. Exato. E o que acontece com esse esquema de pirâmide chamado Previdência Social? Hoje sai mais do que entra. E saindo mais do que entra, quem é que faz o aporte do capital? É o governo federal, ou seja, somos nós. E aí é que entra a questão do porquê que é importante para o Brasil que haja a aprovação da mudança da Previdência, a reforma da Previdência. Porque, minha gente, se existe a necessidade do governo sustentar essa desigualdade, esse desequilíbrio na balança de entrada e saída, isso significa que a capacidade de investimento do país se reduz, o teto de despesas da nação se encolhe, o governo pode menos com o dinheiro que arrecada. Já tem um déficit absurdo previsto para esse ano de 169 bilhões de reais. Exato. Se essa conta continua não fechando, no ano que vem vai para 185 bilhões e inclusive ultrapassa o teto, que é de 172 bilhões. Uhum. Então nós estamos já no topo. Isso vai significar o seguinte, que as empresas e o dinheiro lá de fora que precisa vir para investir no país, não virá. Por que não virá? Porque ninguém vai investir num país onde o governo não tem capacidade de investimento em infraestrutura para facilitar o investimento privado que vai tentar gerar e produzir riqueza. Claro. Então ninguém vai trazer dinheiro para cá. E em não trazendo dinheiro para cá, a nossa economia vai continuar sucumbindo. Uhum. Porque não esqueçam que hoje nós estamos passando falta de investimento externo. Nós não temos investimento externo. Não tem, porque veja bem, o capital externo parou de entrar aqui dentro do Brasil. Em quem está endividado. Você investiria numa pessoa que está super endividada e cada vez se endividando mais? Você vai dar dinheiro para ela? Óbvio que ela não vai te pagar. É verdade. Então você não vai colocar dinheiro
num barco que está afundando. E é por isso que a gente faz questão de discutir esses assuntos aqui, para que vocês entendam exatamente o que significa a reforma da Previdência, o que significa a preocupação de que o país vai quebrar se isso não for trocado, porque tem gente achando que isso é só uma palavra, é só dizer, reforma não é nada, isso é inventação de não sei quem, que não é, gente, é uma realidade. Faz conta você em casa, pega o dinheiro, tranca o dinheiro e tenta resolver a vida, como é que você vai ter. Não vai conseguir. Não. Gasta mais do que você arrecada e vê como é que você vai viver. Endividado. Então não tem dúvida, isso é uma verdade, é uma realidade. Mas existe um rombo passado de empresas que não pagaram. Sim, tem. Isso é uma dívida ativa, que vai ser cobrada um dia e tem que ser cobrada. Mas isso não acaba com o problema. Não acaba com o problema. E 80% não tem como ser cobrado. É dívida podre, é VASP, Varig, Transbrasil, empresa que já faliu, lá não vai ter como pagar. Enorme, não tem como pagar. Não tem como pagar. Muito bem. Para terminar apenas, vamos só passar por cima, não vamos falar, não vai dar para descer, mas estamos aqui vivendo uma iminente situação meio complicada. Só para você dizer sim ou não. Bolsonaro fará consagração do Brasil a Jesus Cristo. Minha pergunta é, isso não fere o princípio de Estado laico? Não. Não interfere? Não. Dá para comentar? 2 segundos. Não, porque primeiro que é um ato do presidente, não um ato de Estado. Segundo, que não existe um Estado laico, isso é conversa fiada. Todo Estado, ou ele é religioso, ou ele é irreligioso, como os comunistas. Porque o Estado é composto de pessoas. E não existe sociedade sem religião. A base do Estado, tanto a sua base moral, filosófica, quanto a sua base jurídica, ela é sempre religiosa. Ela é sempre religiosa. Não existe povo sem religião. Me apresente um povo que não tem uma religião. A religião é a base da construção de uma sociedade, seja ela qual for. Eu não estou falando só do cristianismo, mas eu estou falando de qualquer sociedade, toda ela é religiosa. Portanto, o Estado é. A separação é não intervenção. É porque entendem tudo errado, Jansen. Quando Thomas Jefferson, fundando os Estados Unidos, disse assim, temos que manter uma separação disso, ele estava falando da religião, ele não estava falando que o Estado seria irreligioso. O que ele estava dizendo é o seguinte, naquela época, todo mundo era cristão. A América era cristã. Mas não poderia legislar para o Não, porque havia conflito entre as denominações. Então ele diz assim, nós, Estado, temos que ficar de fora dessa situação e não nos meter. Sim. Nessa situação das igrejas cristãs. Mas isso não significa que o Estado não existe Estado leigo, isso é conversa fiada. Todo Estado tem um princípio religioso nele. Tanto faz ser um Estado do Islã, tanto faz ser judaico, tanto faz ser cristão. Os princípios religiosos sempre estão dentro do Estado. Muito bem. Está chegando o final do nosso programa. Essa não. É tão triste, passa tão rápido, né? Muito rápido. Tchau, minha gente, e até amanhã. Até amanhã nada. Eu ia perguntar isso. Até segunda-feira, se Deus quiser, com a graça do nosso Senhor. Tchau, gente.